Boa noite, Puc, Yuri MG. Graças a Deus o elenco está aproveitando esse início de temporada para pontuar e a gente não sofrer tanto quanto o ano passado. Vamos para cima, esquadrão. Em um momento vai oscilar, né, Yuri? Tipo, é normal. Acho que em um momento vai oscilar porque vai ter o quê? Vai ter suspensão, vai ter lesão, vai ter o próprio desgaste e tal. Que bom que o Rogério já reclamou no começo da temporada, então ele vai parar um pouquinho de reclamar depois. Mas tem esse ponto do que o Paulo tá falando, né? Que é você pontuar logo no início do campeonato, onde nem todo mundo tá bem, você já dá uma largada na frente pra quando você oscilar, você ter bons pontos, pra no mínimo a gente não passar o susto do ano passado, né? Não só bem, muitos adversários ainda com outras competições, por exemplo, o Botafogo no meio de semana tem Libertadores, outros times ainda com Sul-Americano, enfim, dividindo as atenções, o Bahia tem essa vantagem de só ter a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro deixa uma folga maior na agenda. Então, é o momento sim de pontuar, o próprio Guardiola sempre fala isso, que o campeonato se decide no começo, nas primeiras rodadas ali que se decide o campeonato. Então, pra gente, eu acho que é a mesma coisa, pontuar nesse início, pra, como o Rodrigo falou, no final do ano, a gente poder até sonhar ou ter um ano muito mais tranquilo, sem hora nenhuma depender. O último ano, eu acho que nosso foi tranquilo, e eu digo tranquilo ainda com um asterisco, foi aquele ano de 2019, com o Roger Machado, que a gente fez um primeiro turno absurdo. Frustrante. Exato. Aí terminou com aquela sensação de frustrante, porque a gente fez um primeiro turno, a melhor campanha do Bahia no primeiro turno da competição. Bateu ali, acho que em sexto com o Roger Machado no primeiro turno. E aí foi só ladeira abaixo. De certa forma, foi tranquilo, porque a gente não teve ameaçado. É uma ladeira abaixo depois de uma virada que a gente toma em 3 minutos. 21 de outubro de 2019, conhecido como meu aniversário também. Em uma segunda-feira aconteceu tudo aquilo. Segundo turno de 2019, se eu não estou enganado, o Bahia só ganhou 2 jogos. Sim. Em 19. Foi um absurdo ali. Ali foi uma oportunidade clara e cristalina do Bahia fazer o que 2 anos depois o Fortaleza faria. Exato. Que é chegar na Libertadores. Ali estava desenhado. O time estava bem encaixado. Até hoje a gente não sabe o que aconteceu de fato ali, que realmente era um momento de virada de chave. Dinheiro, bicho. Acho que um pouco de tudo. A gente chegou a comentar isso em alguma das resenhas do Pouco. Eu acho que o problema central do Roger é que ele tinha uma maneira de jogar. Eu acho que a gente comenta isso na live com o Gilberto lá em casa. Também, mas a gente comenta aqui no nosso Ele estúdio. fala que é a temporada que, na carreira dele toda, ele achou que cabia uma convocação pra ele. Sim. Ele até Mas falou aqui disso, a gente comenta que sonhou também. com a convocação naquele ano e não teve. Porque aqui a gente fala, pra mim o time de Roger Machado tinha uma maneira muito clara de jogar, mas só tinha aquela maneira de jogar. E acaba que quando você vira o primeiro turno em sexto, bem, com aquela maneira de jogar, começam a prestar um pouco mais de atenção em você e no que é feito. Então, assim, em algum momento falaram, opa, eu já sei o que esse Bahia vai fazer, se eu fechar aqui, fazer isso e isso, esse Bahia vai ser anulado. Enfim, acho que foi isso aí. Faltou sair daquilo que o Bahia vinha fazendo, tentar algo novo e aí conseguir voltar a vencer. Mas enfim, que esse ano a gente não pare nesse primeiro turno brilhante ou em um momento brilhante de temporada e consiga alcançar voos maiores. E, diferentemente de 2019, tem material humano, Sim. né? O Roger, ali a gente fica muito com a visão do Roger de 2019, que acabou sendo frustrante, mas o entendimento é que ele fazia muito com pouco. Esse ano não, esse ano tem investimento, tem capacidade para até melhorar a equipe, então a possibilidade de você vislumbrar uma vaga na Libertadores é muito maior. E quando virar foco, eu vou falar foco para não falar obrigação, uma Libertadores, eu acho que acaba o próprio grupo também pensando diferente, sabe, Rodrigo? Isso porque, assim, o Everaldo agora, ele falou o Everaldo falou, né, no pós-jogo agora do Criciúma, não, foi Depois antes. do Bavi. Depois do Bavi, pronto. Ele falou que a Copa do Brasil é uma competição que o grupo também olha com outros olhos. O Rogério até ele disse no ano passado de que a Copa do Brasil é um caminho que ele entende como mais distante da Libertadores do que o Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro você tem várias coisas para lutar, mas a Copa do Brasil é o caminho mais curto para um título nacional. Sim. Né? E ele não falou nada de título e tal, só que a gente vira e mexe, você vai vir ali assistir bastidores aqui, bastidores ali, você vê sempre alguém querer botar uma Copa do Brasil como preferência de título ou uma Sul-Americana e tal. Mas assim, você tem uma Copa do Brasil em andamento e você tem um brasileiro que começou bem. Dá pra focar nos dois, Rodrigo? Dá pra querer os dois? Dá pra administrar bem. Aliás, eu não me conformo até hoje. Ano passado, acho que o Bahia teve uma grande oportunidade naquele jogo em Porto Alegre. Do Grêmio, né? De chegar às semifinais pela primeira vez. E por um erro inacreditável de escolha do Renato Paiva nos cobradores de pênalti,
o Mugni não bateu, foi o Cicinho, enfim. O Bahia fez um grande jogo. Gabriel, que não era cobrador. Exato. Gabriel Xavier Então bateu. tem como administrar. Agora, o Rogério nunca ganhou a Copa do Brasil, né? Como treinador jogador. e nem como jogador, porque o São Paulo era uma época diferente, o São Paulo também não priorizava muito a Copa do Brasil. Então eu acho que dá pra Não, mas administrar. até eu vi, acho que Souza ou foi Cicinho. Não jogava. Dá uma Não cutucada jogava, disso, né? não jogava, Quando jogava falou pouco. Souza, por que que você não ganhou a Copa do Brasil? Ele fez, porque eu jogava Libertadores. E naquela época Tipo, não não jogava. é. Naquela época só jogava uma. Mas eu acho, sinceramente, que hoje, pra um time como o Bahia, é mais, entre aspas, mais fácil chegar a Libertadores via Campeonato Brasileiro do que Copa do Brasil. Porque a Copa do Brasil tem muito do improvável, né? Um jogo eliminatório. É uma decisão, é uma competição hoje que os times da Libertadores estão participando. O brasileiro, gente, todo mundo vai pra Libertadores hoje. Você tá ali na parte de cima da tabela, entre os 10 primeiros, você tem possibilidade. É diferente de 20 anos atrás, que apenas os 4 primeiros iriam. Hoje o 8º pode ir, o 9º pode ir. Então, eu acho que o Bahia tem que pensar nisso. Ser primeira página da tabela e a partir daí você pode flertar com a vaga na Copa Libertadores da América. Apesar de que eu acho que o objetivo inicial do Grupo City, nesse momento, é garantir uma vaga numa competição internacional. No caso, o mais palpável hoje é Sul-Americana. Eu acho que já é um início interessante para uma equipe que ano passado não foi para lugar nenhum, né? Exato. Vasco e Bahia foram as duas únicas equipes que não conseguiram... Vasco e Bahia, eu acho que só o Bahia, não? Vasco também. Vasco Não foi para Sul-Americana. Foram 2 vagas É, que ficaram sem porque nada. muitas vezes eu achei fazer- que tinha sido uma só. Porque cara. muitas vezes ir para Sul-Americana não significa ter boa campanha, O né? Cruzeiro. O Cruzeiro é um caso disso. O Cruzeiro fez boa campanha no passado? Não. Brigou para não cair até 2 rodadas antes, mas foi para Sul-Americana. Todo mundo vai para Sul-Americana também. Só Vasco e Bahia que não foram nem rebaixados, nem foram para Sul-Americana. Então acho que esse ano tem tudo para ser uma competição melhor, mais tranquila. O Rogério tem capacidade para isso. Pouco você acha que Ceni vai manter Caníveis na zaga? Eu acho que o Bahia Mil Grau que postou isso hoje. De que, como que diz assim, verdades difíceis de engolir. É você aceitar que a melhor zaga do Bahia é Canu e Gabriel Xavier. Já pode dizer que é Canu e Gabriel Xavier? Acho que ainda tá cedo, né? Mas eu também acho que existe um ranço muito grande em Canu. Canu não fez partidas tão ruins assim, como eu vejo o torcedor falar muitas vezes. Claro que ele precisava também descansar um pouquinho, até para tirar esse ranço que existe. Ele pecou em muitas partidas, mas muitas vezes jogava a responsabilidade dele, mesmo quando ele jogava bem. Eu acho que para domingo, eu acho que o Rogério pode até surpreender. Ele é muito de analisar o adversário. Se a gente analisar o Botafogo que tá jogando aí agora, o Botafogo tá com a equipe mista, né, Yuri? Sim. Alguns titulares, alguns reservas, dando um indicativo que deve ir com força máxima para o jogo do Campeonato Brasileiro, onde o Botafogo é líder. Eu não me surpreenderia, pensando do ponto de vista tático, se o Rogério, por exemplo, pensar numa formação com 3 zagueiros. Por exemplo, o Botafogo tem muito jogo do lado, né? O corredor, é um time muito veloz, é um time que, em tese, jogando em casa, tem muita dificuldade para propor. Então, se o Bahia quiser fechar um pouquinho, tirar a profundidade do Botafogo, talvez 3 zagueiros. O retorno do Cuesta, mantendo o Gabriel e também o Canu. E hoje, Rodrigo, ele com certeza tá assistindo essa partida. Hoje ele tem um teste de ver o Vitória, que começou com 3 zagueiros. Sim, também. Apesar de ter vindo com o Zeca e o Lepo, 2 laterais, É. o Zeca jogou como zagueiro. Então, assim, ele viu como foi o primeiro tempo com o Isso. Vitória com 3 zagueiros e o Vitória jogou bem o primeiro Jogou tempo. bem, teve conseguiu anular o oportunidade. Botafogo. Conseguiu. Então é um bom teste até pra ele assistir para o que ele vai fazer domingo, que pode ser esses 3 zagueiros. Pode ser. O povo tá falando aqui no chat que Gregory tá sendo o Gregory, que tá descendo a madeira Já tomou no cartão. jogo. Já tomou? É Já. normal, né? O cartão do primeiro tempo. Já. Check. Durou mais não. Tomou o quê? Não, foi no segundo? primeiro, não, acho que não. Foi no segundo. Geralmente ele toma no primeiro tempo. Foi no segundo. Gregory tem uma lenda inexplicável, que ele toma um cartão no começo do jogo, E é o único cartão da partida. não é expulso, e ele continua batendo, pô. Porque não é só o único cartão, não. Tipo, ele não para, entendeu? Ele Sabe continua. bater, É tipo o Dudu no Bavi. Pegou Everton Ribeiro o jogo todo. Dudu deu umas 5 de Everton Ribeiro, tomou um amarelo. E pronto. Toda hora o juiz dizia, acabou. E falta de novo. Acabou e falta de novo. Aí pronto. Agora, diz que é Gregory que tá sentando na lenha lá. Ô Gregory, nem Everton Ribeiro, nem Cauli Domingo, viu? Finja que não tá vendo os Ele é caras, banco, não. Pelo ele é- amor ele é de banco, Deus. ele é banco. Então pronto, ainda bem. Melhor ainda. Mas vai que os cabos inventam de botar esse negócio de lei do ex. A lei do ex de Gregory é o quê? Sentar lá na madeira? É, porque ele só fez um gol aqui, né?
O outro anulado. 2. Acho que foram 2, não. Acho que tem um de cabeça e um de fora da área. Grego tem gol de cabeça? Acho que eles são 2 gols de Gregório pelo Bahia e tem esse anulado. Acho Ele que são faz um dois. gol contra o Nacional Que é o da Copa Sul-Americana. golaço. Um chute no meio da rua. Tem um acerta gol no anulado gol. que é contra Contra o Sport, que deu mão de... De Cleiton. Cleison. Seu Cleiton se embolou com o Toda cabo. vez. Yuri se enrolou com o cabo do fone aí no pé da cadeira. Aí MG faz o quê? Abre a câmera geral pra todo mundo ver Yuri se acabando embaixo da... É porque ele tá preocupado com a pizza e com o refrigerante. Ele tá... E ele não tá ouvindo não, viu? Não é possível. Então tá de pirraça já mesmo. Aí agora... Marinho Júnior.